Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a imigração no Brasil. O assunto tem sido bastante discutido, principalmente por causa dos refugiados sírios que abandonam aquele país para fugir de guerra, perseguições e também da pobreza. Vamos falar ainda sobre o auxílio reclusão. Recentemente, o benefício sofreu algumas mudanças. Nas últimas semanas, a imprensa internacional deu uma projeção maior à crise humanitária da Síria. Levas de refugiados têm abandonado o país em busca de abrigo, principalmente na Europa. A imagem de um menino morto em uma praia da Turquia rodou o mundo e acabou se tornando o símbolo dessa tragédia. O Brasil é um dos países que tem recebido refugiados da Síria. Dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, que é ligado ao Ministério da Justiça, dizem que de 2011 até agosto deste ano, quase 2.100 pessoas daquele país foram recebidas aqui no Brasil. Atualmente, a Síria é a nacionalidade com mais refugiados reconhecidos aqui no país, seguida pela angolana e pela congolesa. Mas o que acontece com essas pessoas aqui? Qual é o caminho para ser aceito como refugiado no Brasil? Sobre o assunto, eu converso agora com Mirabel Rocha, que é secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas. Bom, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando desse caso específico da Síria. Há cerca de 2 anos, o CONARE publicou uma normativa que facilitou a concessão desses vistos aos imigrantes sírios. Então, desde então, eles vêm escolhendo o Brasil como destino. Mas uma vez chegando aqui, o que é que acontece com eles? Olha, a Constituição Federal, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. A Constituição Federal, já a partir de 88, já previa o acolhimento de pessoas de outras nacionalidades e, inclusive, traz na sua letra que as pessoas receberão o mesmo tratamento que os brasileiros recebem. Então, o Brasil é um país acolhedor, inclusive nesse sentido, sendo signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, respeita o artigo 13 dessa declaração, que diz que toda pessoa tem direito de livremente circular entre os países e escolher a sua residência no interior de qualquer país que ela escolha, inclusive pelas razões como se apresentam hoje na Síria, razões políticas, razões econômicas e outras razões mais. Então, o Brasil ele dá o mesmo tratamento que dá ao cidadão brasileiro, ele está dando ao cidadão sírio as mesmas oportunidades. Que tratamento seria esse? Uma vez o refugiado reconhecido aqui, ele ganha a cidadania realmente ou ele ganha um visto temporário? Ele tem direitos, por exemplo, a trabalho, a estudo? Que tratamento seria esse? Seria os direitos específicos, os direitos fundamentais da pessoa humana, quais sejam o direito à vida, que é o primeiro direito elencado no artigo 5º, não ter violação nenhuma sobre esse direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao alimento, o direito à educação, à saúde, todos os direitos que os brasileiros têm, que estão consagrados ali no artigo 5º, são estendidos aos sírios e a pessoas de qualquer outra nacionalidade que tenha sido acolhido como refugiado. A situação de migração tem, claro, uma evolução, Primeiro ele chega um visto mais temporário e depois, a depender das circunstâncias, ele pode, inclusive, nos moldes da Constituição e do Código Civil, se transformar, inclusive, ter a nacionalidade brasileira depois incluída, como a sua segunda nacionalidade. Se transformar de fato num cidadão. Exatamente, se transformar de fato num cidadão de forma mais completa, mas os direitos fundamentais da pessoa humana têm que ser resguardados, porque assim a Constituição prevê, que é todo aquele elenco dos direitos que estão previstos ali no artigo 5º, a partir do direito à vida e terminando com o direito à propriedade. Eu falei especificamente da Síria, mas, como o senhor disse, isso é estendido a qualquer refugiado, a qualquer imigrante. O Brasil é um país que, naturalmente, o seu povo, seus governantes, a presidente, agora mais recentemente, reforçou, diz que o Brasil está pronto para acolher mais refugiados, e inclusive tendo em vista todos os acontecimentos últimos chocantes, que deixaram todos perplexos diante
da situação que aquelas pessoas vivem para atravessar ali o mar Mediterrâneo. E esse evento não é de agora, né? Nós temos conhecimento que há muito mais de 10 anos que os africanos vêm tentando chegar na Europa em busca de uma situação melhor, porque são refugiados não somente de guerra, são refugiados econômicos também, pessoas que têm uma qualidade de vida muito degradante ali nos países africanos, em alguns, é evidente, e elas procuram a Europa como uma esperança de poder ali formar família ou criar seus filhos, né? Esse evento não é uma coisa de agora se agudizou, se acentuou por conta dessa situação da Síria e de outros países ali que estão em guerra e que isso avolumou ainda mais o número de imigrantes. O que é que o país ganha ao receber o imigrante? A primeira coisa que o país ganha é respeito na comunidade internacional. É evidente que um país que tem as suas portas abertas, como é o Brasil e outros países, para o imigrante, ele ganha respeito da comunidade internacional, mas ganha também um cidadão que vem colaborar, vem com seu talento, vem com a sua força de trabalho, se empenhar em trazer também a sua cultura, a sua força de trabalho para que o país... empreendedorismo, de repente, né? Isso pode até ajudar na economia do local onde aquela pessoa se instala. Os organismos internacionais veem com bons olhos a receptividade que o Brasil e que os países têm dado aos imigrantes. E isso é bom, porque ganha respeito da comunidade internacional e ganha, claro, a força de trabalho, o saber daquele imigrante. Muitas vezes vem um cientista, muitas vezes vem um trabalhador. Miscigenação aí, né, cultural, social, que é salutar. Os artistas também trazem a sua arte para o país. Então, nós só temos a ganhar com a chegada de mais imigrantes, né? O mundo tem hoje cerca de 7 bilhões de pessoas e há estatísticas dizendo que cabe muito mais. Então, se dividisse ainda mais as pessoas nos territórios, claro que o mundo cabe todo mundo e de forma folgada. O grande problema, nós sabemos, é a concentração de renda, é a concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto uma grande maioria padece com fome. E esses benefícios, a gente está falando aí do imigrante, do refugiado, que ele é reconhecido. Eu falei um número aí, quase 2.100 pessoas, né? De 2011 para cá, só da Síria, obviamente a gente tem outras nacionalidades. E o senhor falou que é um problema antigo, essas imagens que estão sendo colocadas na mídia, aquele garotinho morto na praia que ilustra isso, é um problema antigo, infelizmente é um fato aí até corriqueiro, porque a gente sabe que muita gente ali tenta também entrar de maneira ilegal, muita gente morre nesse processo. Exatamente. No caso dos ilegais, aqui tem muito imigrante ilegal, tem muita gente que entra aqui. Como é que é o trato com esse imigrante, uma vez descoberto? Olha, a depender da forma como os estados vêm tratando, né? Na Europa, por exemplo, nós temos conhecimento de que os países endurecem com relação ao imigrante ilegal. Isso nós temos dados, inclusive, pessoas que chegaram lá e que foram obrigadas a deixar o país. Isso ocorre no Brasil também? Não, no Brasil ocorre, mas numa escala muito menor, né? Quando a pessoa tem alguma complicação do ponto de vista penal, se for condenado, de repente, se for condenado, né? Mas no mais, o Brasil ele busca acolher, ele busca inclusive colocar nos seus sistemas de saúde, de educação as pessoas. Pois é isso que eu ia perguntar também. E existe um auxílio, por exemplo, existe um acompanhamento para esse imigrante? Por exemplo, ele consegue auxílio para conseguir moradia, para conseguir acesso a trabalho, a necessidade básica? O Brasil ainda não tem um aparato, digamos, muito eficiente nesse sentido. Ele faz as coisas mais de forma pontual. Estamos engateando ainda. Engateando, Por exemplo, quando houve a chegada dos haitianos aqui, né, recentemente, nós estamos recebendo ainda muitas pessoas do Haiti que vêm pelo norte e que os governos, de forma mais localizada, têm feito isso. O Brasil, na verdade, não tem ainda uma logística, né, suficiente para dar ao imigrante aquilo que seria necessário. Alagoas reflete essa realidade? Reflete. A gente tem imigrante também? Nós temos imigrantes, nós temos africanos, nós temos haitianos, mas ainda não há, por parte das autoridades, uma preocupação. O que vem ocorrendo é que muitas pessoas vêm para cá e terminam se inserindo no sistema educacional e aí elas vão cada vez mais ajustando a sua situação, o que é bom.
fazendo a vida exatamente, no local, né? Exatamente. Okay. Mas o Brasil como um todo ainda, não obstante ter na Constituição essa previsão da receptividade, ainda precisa criar mecanismos de ajuste para que o imigrante Mas só o fato de estarmos de portas abertas já é um bom início, né? Claro. Doutor Mirabel, eu vou lhe agradecer. Mirabel Rocha, secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas. Muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos saber o que é e quem tem direito ao auxílio reclusão e também quais as mudanças que o benefício sofreu recentemente.